Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de Escada BR 1.2. Na aula de hoje, nós iremos tratar do tema automação com eventos. Então, esta é uma aula muito importante, uma das mais importantes deste curso, então eu recomendo que você assista até o final. Então, inclusive muitas pessoas vêm no fórum do Escada BR com dúvidas sobre este tema ou com assuntos relacionados, e muitas vezes as pessoas elas não sabem que você pode utilizar esse tipo de automação aqui com eventos do Escada BR para resolver diversos problemas de criar lógicas de automação no supervisório. Então muitas vezes você vê gente perguntando no fórum, por exemplo, como fazer uma automação tentando utilizar um recurso bem mais complexo, por exemplo, como um script. E não é necessário. Então você aprendendo a utilizar estas automações aqui, automações com eventos, você consegue criar lógicas de automação que servem para muitas coisas aqui no Escada BR e que não são tão complexas como você querer utilizar scripts e coisas mais avançadas assim. Bom, então esta aula aqui será dividida em 3 partes principais. Nesta aula nós veremos primeiro a questão de detectores de valor. Os detectores de valor servem para detectar uma mudança de um valor de um data point, por exemplo. Então serve para você detectar valores ou entradas de informações vindas de um CLP ou de uma memória virtual aqui no software mesmo, um data source virtual. Depois veremos os tratadores de eventos, que são a ferramenta que você utiliza aqui no Escada BR para realmente criar automações. Então, a partir de um evento de entrada, você consegue criar uma ação a ser tomada, né? Você consegue fazer uma tomada de decisão. E por fim, vamos encerrar aqui com um breve exercício de contextualização, nada muito complexo, só para a gente fixar esse assunto. Bom, então vamos começar. Então, acessando aqui o Escada BR. Outra coisa. Nesta aula nós utilizaremos este CLP aqui virtual, né? Então, se você não viu ainda a aula sobre Modbus TCP/IP, pause esse vídeo, volte lá na playlist do curso Escada BR e veja a aula sobre Modbus TCP/IP para você poder instalar este software aqui, que ele vai nesta aula simular um CLPzinho virtual para a gente ter uma contextualização a mais nessa questão das automações. Bom, então agora acessando o Escada BR mesmo, vamos acessar a página da watchlist e vamos ver aqui a lista das nossas variáveis. São as variáveis do CLP virtual, né? Então deste software aqui que simula um CLP, que simula uma comunicação Modbus. Então, se você não viu aquela aula, você pause realmente o vídeo e veja, porque tudo isso aqui que está listado a gente viu como configurar naquela aula. E hoje nós veremos como fazer uma detecção de um valor a partir dessas variáveis. Então, eu vou começar aqui começando para detectar um valor binário, por exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui no nosso dispositivo essa entrada aqui Q1, que é binária, e eu quero que quando ela esteja num valor verdadeiro ou ligado, eu consiga detectar aqui no Escada BR e, por exemplo, soar um alarme. Então, como que nós fazemos isso aqui no Escada BR? Então, nós vamos utilizar o recurso de detectores de valor. Para encontrar esse recurso, nós iremos naquela página escondida, que é das propriedades do DataPoint. Então, vamos acessar aqui, simulador Modbus, saída Q1, né? Então, aqui listado aqui na watchlist, nós vamos aqui no bloquinho de Lego, clicamos em detalhes do DataPoint e vai abrir aqui a página de detalhes e depois nós vamos na parte de propriedades do DataPoint. Então carregou aqui a página de detalhes do DataPoint. Na aula de visualização de informações nós já vimos estas páginas aqui, então eu não vou detalhar o que tem tanto aqui. E nós vamos acessar direto as propriedades do DataPoint. Então a gente vai vir aqui em editar DataPoint. Clicando aqui, nós iremos para a página de edição do DataPoint, onde a gente vai ter o recurso de detectores de valor. Então ele vai carregar aqui a página com os detectores de valor e a partir desta página nós vamos poder detectar o valor binário. Então carregou aqui a página, é a página de propriedades do DataPoint. Se você quiser acessar pela URL é datapointedit .shtml, SHTM, né? Então desta forma que está escrito aqui, e você passa o ID do DataPoint como um parâmetro. Mas enfim, então aqui do lado esquerdo, temos as propriedades do DataPoint, que nós já vimos em aulas anteriores, e o que nos interessa é desse lado direito aqui, que são os detectores de valor.
Aqui aparece como detectores de eventos, mas isso aqui é um erro de tradução da tradução em português. Então eu não vou utilizar essa expressão detectores de eventos porque ela pode ser confusa. A expressão mais adequada é detectores de valor, porque esse recurso serve para detectar um valor do data point. Então temos aqui tipos de detecção que você pode adicionar. Então você pode ter uma detecção de mudança, ou seja, se ele vai de 0 para 1 ou de 1 para 0, né? Mudança entre desligado e ligado. Você pode ter um detector de estado, que é o que nós queremos agora. Então é para você detectar um estado específico, ou 0 ou 1 no caso de um binário, ou um valor no caso de um numérico. Temos uma contagem de mudança de estados, então você tem que detectar quantas vezes o estado vai mudar, né? Você faz uma contagem de mudanças. E você pode fazer uma detecção de um data point que ficou muito tempo sem mudanças ou sem alterações. Bom, então para não complicar muito as coisas, a gente vai ver aqui a mudança de estado, que é a mais simples por enquanto. Então você seleciona aqui o tipo de mudança, detecção de eventos, né? Você clica em estado e você clica neste ícone aqui do sino para adicionar. Ele já criou aqui um detector de estado. Então aqui você tem um export ID também para esse detector de valor, né? Então você tem aqui também um alias. Esse alias ele vai aparecer na mensagem do evento caso você detecte esse valor e você gere um evento, um alarme, por exemplo. Isso aqui vai aparecer na mensagem. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui como saída Q1 ligada. Você pode definir um nível de alarme. Por padrão, você deixa como nenhum alarme, ele gera um evento no seu sistema, mas ele não dispara um alarme. Eu vou colocar aqui um alarme de informação só para a gente ver, na hora que gerar esse alarme, ele tocar um som também. E aqui o estado que você quer detectar. Então, no caso de um data point binário, pode ser 0 ou pode ser 1. Eu quero detectar o estado 1. E aqui ele tem um atraso, né, uma duração. Quantos segundos ele tem que ficar nesse estado 1 para que esse detector aqui dispare? Então aqui está 0 segundos. Minutos ou horas. Digamos que eu quero que ele fique por pelo menos 2 segundos aqui para ter essa detecção. Então, feito isso aqui, você tem que salvar aqui. Então, neste ícone aqui de salvar no canto inferior aqui esquerdo, você vai salvar esse detector de valor. Assim como você salva as propriedades de registro, salva tudo de uma vez. E você pode também ter mais de um detector de valor. Então, eu posso criar aqui outro e ir criando vários. Para excluir um detector de valor, basta vir aqui nesse ícone aqui da sineta, que está escrito apagar, e clicar sobre ele. Então salvamos a página, já apareceu aqui na parte superior, data point foi salvo, então quer dizer que esse detector de valor aqui ele já está vigorando. Se eu vier aqui na watchlist, a gente pode acompanhar o estado dessa variável e ver na prática quando ela mudar, o detector de valor funcionar e disparar um alarme de informação. Então aqui acessamos a watchlist, já estamos então aqui com a saída Q1 nesta parte aqui, ela está em 0 neste momento. E agora nós vamos lá no nosso simulador e nós vamos forçar esta saída a mudar para 1. Você poderia forçar por aqui também, mas só para mostrar no simulador como você faz isso. Então acessando aqui o simulador, você vai ter que clicar em definir valores aleatórios até ligar aqui, porque esse simulador não tem muita opção de configuração. Então, clicando aqui, não acendeu aqui um por enquanto. Agora sim. Ele não fez nada por enquanto, porque ele leva 2 segundos até detectar essa mudança aqui. Então, agora ele atualizou na nossa comunicação. E agora sim ele gerou o nosso evento. Então, saída Q1 ligada. Já gerou aqui um evento, né? É um evento e é um alarme, então ele aparece aqui a bandeirinha de alarme. Se você for na página de alarmes, você também consegue ver aqui essa mensagem que a gente definiu lá no nosso alias, né, no nosso apelido do nosso detector de valor. Então temos aqui saída Q1 ligada, está ativo porque isso aqui ainda está sendo detectado como ligado. Você pode reconhecer, você pode silenciar e você pode editar os detalhes do data point, que daí a gente volta para aquela página lá que a gente veio no começo e detectou a nossa primeira, a gente começou tudo, né? Então a gente veio aqui e fez toda essa parte da criação do detector de valor. Peço até perdão se eu esteja pronunciando mal a palavra, mas a gente fala muito detector, começa a travar a língua, então fica um pouco complicado de falar. Então agora nós vamos vir aqui em definir valores aleatórios e vamos apagar novamente a saída Q1. E a gente vai ver na página de alarmes que este alarme aqui
ele vai retornar ao normal, porque aquela condição de estado ela já foi cessada. Então, ele está em 0, esse detector aqui já não está ativo. Isso aqui, de retornar ao normal, vai ser importante depois na segunda parte, quando a gente estiver vendo a parte de tratadores de eventos. Então, você pode tomar uma decisão tanto quando este detector aqui ele liga, né, quando ele dispara o evento, quanto ele retorna ao normal. Bom, então eu vou reconhecer este alarme aqui, por enquanto ele não nos interessa. E agora, só para a gente ver uma outra opção de fazer detecção de valores numéricos, né, eu vou detectar um valor numérico agora. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esta primeira porcentagem aqui, que está em 11, né, porcentagem 1, que na nossa tabela teria essa porcentagem aqui, que é o 11, esse primeiro registrador holding. E nós vamos detectar quando essa porcentagem estiver, por exemplo, acima de 20. Opa! Então aqui a porcentagem 1 do simulador. Nós vamos acessar aqui, então, os detalhes do data point. Depois vamos acessar as propriedades do data point, né? Então, novamente aqui, então, editar data point para abrir as propriedades. E vamos criar agora um detector de valor que seja do tipo numérico. Então aqui ele tem opções diferentes por ser um tipo de dados diferente. Então ele tem limite superior, que significa maior que, limite inferior, menor que, mudança, quando ele muda de um valor numérico para qualquer outro valor numérico. Sem mudanças é quando ele não tem nenhuma mudança de valor. Sem alterações é quando ele não tem nenhuma mudança de valor e de tempo. Então, quando o valor requisitado da comunicação, por exemplo, não se atualiza, significa sem alterações. E esse aqui é soma cumulativa, tanto positiva quanto negativa. Então, ele vai somando os valores até atingir um determinado valor lá de soma. Você pode depois consultar a ajuda interna do próprio SCADA-BR, caso você queira ver com mais detalhes essa questão aqui. Nesta aula aqui eu só vou mostrar o limite superior, então, só para não ficar muito longo a aula e não ter que dividir em muitas partes. Então, limite superior tem que superar aquele valor que a gente vai definir como limite. Então, vamos adicionar aqui o nosso detector de valor. Vamos criar um alias aqui, por exemplo. Então, passou de... eu vou colocar 25%. Passou de 25%. Isso aqui vai ser gerado, então, um evento. Eu não vou colocar nenhum nível de alarme agora, porque a gente pode também não deixar nenhum alarme. Não é obrigatório você criar um alarme. Você pode criar apenas um evento e utilizar esse evento depois num tratador, por exemplo. Então, o limite superior que nós vamos utilizar aqui no caso é 25, que vai corresponder aos 25%. A duração vai ser 0 segundos, porque agora eu quero uma detecção imediata. Então, configurados os parâmetros desse detector aqui, vamos lá na parte de baixo e vamos salvar esse detector de valor. Então, aqui já foi salvo as propriedades do data point, né? Já foi salvo o nosso detector. Vamos novamente na watchlist para monitorar. E agora nós vamos ver quando esta porcentagem passar de 25%, nós vamos ver o nosso detector sendo ativado. Na verdade, provavelmente ele não vai aparecer aqui por não ser um alarme e a gente vai ter que utilizar a pesquisa de eventos. Então aqui carregou a watchlist. Dessa vez eu vou seguir por um caminho um pouco diferente. Então eu vou mudar não aqui no simulador, mas direto aqui no nosso SCADA-BR. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 26, que já é acima de 25%. Deu aqui 26. E vai disparar o nosso evento. Mas como ele não é um alarme, ele não vai aparecer aqui na watchlist, porque não aparecem eventos regulares aqui na watchlist, apenas alarmes. Então, para saber que este evento ele existe e ele está ativo, nós vamos lá na página de alarmes. Então, é bom até para recapitular a aula anterior que foi sobre página de alarmes. E nós vamos fazer uma pesquisa de eventos por detectores de valor. Então, vamos aqui em procura de eventos. Vamos procurar eventos que tenham origem em detectores de valor. A data vai ser, esse intervalo aqui já está bom, né? Então, do dia de ontem até o dia de hoje. E vamos procurar os eventos. Então, ele já encontrou 2. Então, a saída aqui é um ligado, que é aquele nosso evento que retornou ao normal. Mas veja que nós temos, então, o nosso detector passou de 25% aqui, que a gente acabou de criar. E ele está ativo. Ele só não tem um nível de alarme associado com ele. Então, com isso, a gente já conseguiu compreender como funciona essa parte dos detectores de valor. Os detectores de valor são uma ferramenta muito importante para você ter uma informação de entrada para fazer automações com eventos. Então, a partir deles, você consegue detectar
quando o seu dispositivo lá de campo, seu CLP, sua IHM, outro dispositivo qualquer, ele assumiu algum valor, ele está transmitindo algum valor para o SCADA-BR. Agora nós vamos ver como a partir disso, a partir dessa detecção, a gente fazer uma automação e tomar uma decisão e executar um script ou definir um valor de um outro data point e coisas desse tipo. Então, concluída a nossa primeira parte do vídeo, vamos para a segunda parte, que são os tratadores de eventos. Então, temos que acessar este ícone aqui da engrenagem, que é a página de tratadores de eventos, e aqui a gente vai poder criar as nossas automações com eventos. Então, vamos esperar apenas carregar a página e vamos para esta parte. Então, já carregou aqui a página dos tratadores de eventos e vamos então entender como utilizá-los. A utilização de um tratador de eventos, na verdade, é bem simples. Você tem aqui uma lista de tipos de eventos, que são todas as nossas entradas que podem ser utilizadas. Então, todos esses eventos aqui que nós temos listados, eles podem ser fonte de sinal para o tratador de eventos. Então, você pode utilizar isso aqui como parâmetro de entrada para disparar o tratador de eventos, e esse tratador vai te dar uma possibilidade de tomar uma ação de saída. Ou seja, ligar ou desligar um data point, executar um script, executar um programa e coisas nesta linha. Então, só para dar um exemplo com os detectores de valor, que é o tipo de tratador que a gente mais vai utilizar aqui no nosso cotidiano com o SCADA-BR. Então, uma vez que você cria um detector de valor, ele já aparece listado aqui. Então, aqui temos o data point que tem detectores, e se eu clicar aqui no mais, ele vai listar quais detectores nós temos. Por isso que é bom você colocar um alias, um apelido para aquele detector, que seja de fácil memorização e identificação. Então aqui, por exemplo, saída Q1 ligada e passou de 25%, estão listados aqui. Se eu clico neste evento aqui, nesse detector de valor que vai gerar um evento, ele vai abrir uma janela de tratador de evento. Então, aqui nós temos os tratadores de evento, eu acho até que eu falei tratador de valor, mas é tratador de evento, estou me confundindo. Então nós temos aqui o tratador de evento para este evento aqui, e nós podemos definir o que vai ser feito a partir deste evento. Então, temos aqui a possibilidade de enviar um e-mail, temos a possibilidade de set point, que é definir o valor de outro data point, temos a possibilidade de executar um processo, que é uma questão mais avançada, e de executar um script aqui interno do SCADA-BR. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, um set point. Então aqui temos um set point. Aqui você pode criar um export ID. Você pode dar um alias também, um apelido para ficar mais fácil. E temos aqui o alvo, que vai ser o data point que você vai escrever quando este set point aqui estiver ativo. Então aqui temos os nossos data points que permitem escrita. Como no momento nós só estamos utilizando o nosso simulador aqui de Modbus TCP, são apenas estes data points aqui que podem ser escritos. Então, digamos que quando a saída Q1 for ligada, eu quero desligar a saída Q0, por exemplo. Então, eu vou criar um tratador que quando estiver ligado aqui a saída Q1, que é a nossa informação de entrada, a ação ativa vai ser setar para um valor estático. Então, vou setar esta saída Q0 para 0. A ação inativa não vai ser nenhuma. Então, quando este evento aqui ele deixar de ser ativo, ele não vai tomar nenhuma outra ação. Aqui eu vou colocar um export ID aleatório, por exemplo, tratador 1. E aqui alias eu vou colocar desliga Q0 automaticamente. Você pode também deixar aqui desabilitado, que daí no caso você vai deixar salvo esta configuração aqui, vamos salvar. Ela vai ficar listada aqui entre os tratadores criados, mas ele não vai ser executado. Então aqui, desliga Q0 automaticamente. Então, isso aqui está salvo no SCADA-BR, vai ficar salvo aqui, mas enquanto você não desmarcar, esta ação não vai ser tomada. Isso aqui serve para você configurar alguma coisa e ligar só na hora que você realmente precisar. Então agora eu vou ativar, vou salvar como habilitado mesmo, e vamos fazer um teste desse tratador aqui. Vamos disparar novamente esse evento de saída Q1 ligada, e vamos ver que o Q0 vai desligar automaticamente. Então já salvou aqui. Vamos lá para a nossa watchlist. Vamos ver como está no momento. No momento temos Q0 ligado e Q1 desligado. Então nós vamos ligar Q1 e nós vamos ver que o SCADA-BR vai fazer a automação de desligar Q0 automaticamente. Vai definir o valor de Q0 para 0. Então, voltando aqui,
Esperar carregar a nossa watchlist. Carregada aqui a nossa watchlist, então nós vamos lá para a nossa saída Q1, ela está desligada e nós vamos forçar o valor 1 nela para ver a saída Q0 sendo desligada automaticamente por esta automação aqui. Então, vamos forçar o valor 1, vai disparar depois de 2 segundos aquele nosso alarme lá, saída Q1 ligada, e a nossa saída Q0 foi desligada pela nossa automação do tratador de eventos. Então, se a gente vir aqui no simulador, a gente vai ver que agora Q0 apagou e Q1 ligou. Se eu desligar Q1, não vai acontecer nada, porque a nossa automação é apenas quando esse evento é disparado, não quando ele é resetado. Então, desligando aqui Q0, esse alarme aqui ele já está inativo, já tem o símbolo da bandeirinha cortada, né? Já está em 0, mas Q0 continua em 0. Eu poderia, no tratador de eventos, fazer uma ação quando este valor estivesse inativo, né? Quando essa condição do tratador de eventos cessasse. Então eu posso também fazer esta ação inativa, que vai daí, por exemplo, resetar Q0 e definir o valor 1. Então vamos aqui novamente no nosso tratador de eventos para a saída Q1. Então aqui saída Q1 ligada, desliga Q0 automaticamente. E vamos definir uma ação inativa. Então vamos setar para um valor estático. E o valor estático vai ser 1. Salvando novamente o nosso tratador de eventos. Vamos novamente para a nossa watchlist e repetir o processo. Então estamos novamente na watchlist. Eu vou reconhecer este alarme aqui só para não fazer confusão. Vamos definir agora para 1 novamente a saída Q1. A saída Q0 foi para 0, aqui como ela já estava em 0, aqui até ficou um pouquinho verde porque isso foi novamente escrito no datapoint pelo SCADA-BR. E agora nós vamos desligar a saída Q1 e vai ligar a saída Q0. Então, desligamos Q1, o SCADA-BR já ligou o Q0 porque foi a nossa ação inativa. Então, quando este evento aqui de saída Q1 ligada se tornou inativo, a saída Q0 foi religada automaticamente. Então, esta é uma automação tipo binária, né? Conseguimos fazer um tratador de eventos. Além da gente setar para um valor estático, a gente pode copiar o valor de outro data point. Então, digamos que eu queira deixar Q0 e Q1 sempre com o mesmo valor. Então, nesse tratador aqui de desliga Q0 automaticamente, eu vou até mudar o nome dele. Eu vou colocar como vincula Q1 e Q0. Então agora as nossas ações ativas e inativas não vão ser mais setar para um valor estático, mas setar para um valor. E agora eu posso ter um source point, né, ou um data point de origem, que vai ser o valor que o SCADA-BR vai copiar como referência para este data point aqui que está sendo utilizado de alvo, que é a saída Q0. Então se eu quero vincular a saída Q0 com o valor de Q1, eu venho aqui e seleciono o valor de Q1, nos dois casos aqui, então setar para um valor na ação inativa também. E o valor de referência, o source point, vai ser Q1. Agora, Q0 e Q1 vão, por causa desse tratador de eventos aqui, ter sempre o mesmo valor. Depois, quando a gente for ver point links, que é um outro recurso, nós vamos ver que fazer isso aqui que eu estou fazendo por um point link é muito mais eficiente do ponto de vista de gestão de banco de dados. Mas, por enquanto, você pode pensar que isso aqui funciona. Então vamos novamente aqui para a watchlist e vamos dar um exemplo agora que Q1 e Q0 vão ter sempre o mesmo valor toda vez que eu escrever em Q1. Então agora vamos desligar, reconhecer novamente este alarme aqui. Vamos definir 1 para Q1. Agora Q0 vai ficar em 1, então vai escrever 1 aqui, já escreveu. Quando eu definir 0, ele vai colocar 0 nos dois data points, porque agora o valor deste daqui está servindo de referência para o SCADA-BR escrever neste daqui. Então eles estão vinculados, é sempre o mesmo valor que vai estar nos dois. Podemos fazer isso também com data points numéricos, então apenas para dar um exemplo, eu vou fazer um detector de valor agora que seja numérico. Eu vou utilizar aquele passou de 25% lá. Então novamente aqui nos detectores de valor, vamos acessar o nosso data point da porcentagem, que tinha aquele detector passou de 25%, e vamos criar um detector para ele. Então aqui temos um detector, vamos utilizar o detector do tipo setPoint. Apenas para comentar, o detector do tipo processo é para você executar um processo no seu sistema operacional, então a gente não vai ver isso porque é mais avançado, depende se você está usando Linux, Windows, e
muitas vezes vai rodar com privilégios do usuário que esteja rodando SCADA-BR, por exemplo, o administrador no Windows ou o root no Linux. Então, por questões de segurança, eu nem recomendo utilizar muito este tratador aqui. E o tipo script, ele vai permitir executar um script global, aqui dessa página aqui de scripting, e a gente vai ver isso só na nossa parte de scripts desse curso. Então, aguardem um pouquinho que vai ser um tema futuro, este tratador de eventos aqui. Então, novamente, tratador setPoint. Nós vamos utilizar agora o nosso evento aqui, passou de 25% como a nossa origem, né? Isso aqui que vai disparar esse tratador de eventos aqui. Eu vou criar aqui um export aí de tratador 2 só para a gente reconhecer, tratador 2. O alias a gente vai utilizar então porcentagem alta, digamos assim. É só para a gente reconhecer depois qual é o nosso tratador. Vou deixar habilitado porque a gente já vai utilizar agora mesmo. E o nosso alvo que vai ser escrito, vamos dizer que a gente vai, por exemplo, ligar a saída Q3 quando o nosso tratador estiver com porcentagem alta. Então vamos setar para um valor estático, 1. E vamos desligar também, vamos fazer a ação oposta quando ele estiver inativo. Então, quando ele estiver com a porcentagem abaixo de 25%, eu vou definir para um valor estático essa saída como 0 mesmo. Salvando aqui, nós já podemos ver então o resultado pela watchlist. Então já acessamos aqui a nossa watchlist, a nossa porcentagem está em 26%, mas a saída Q3 ainda está em 0. Então nós vamos colocar um valor menor para desativar esse evento aqui e ativar de novo, porque como a gente acabou de criar o tratador de eventos, ele não vai pegar um evento que já esteja ativo. Então a gente tem que desativar o nosso evento de detecção e ativá-lo de novo. Então eu vou colocar, por exemplo, 0 aqui, escrever um valor 0, e agora sim eu vou colocar uma porcentagem acima de 25%, digamos 30%. Colocando 30, ele já viu, já ativou um evento que está acima de 25% e já escreveu aqui em Q3. Você pode ter visto que ele atualizou na hora que isso aconteceu. Se eu viesse aqui e colocasse 0, ou colocasse, por exemplo, 24, que é menor que 25%, ele já atualizava aqui e já atualiza aqui a saída Q3, que já está também como essa automação. Então o valor daqui é utilizado aqui também. Apenas para ter uma visão mais gráfica disso, eu vou mostrar isso aqui também no nosso simulador. Então eu vou clicar aqui em definir valores aleatórios até a porcentagem estar acima de 25% aqui. Então vamos clicar aqui, ó, 76%, ligou o Q3 automaticamente também. 37% está ligado Q3, 88, 98, 90, 8, agora está abaixo e Q3 vai para 0. 93, Q3 vai para 1, 98, 36, ó, Q3 está abaixo, está acima de 25%, Q3 tem que ser ligado aqui também pelo SCADA-BR. Então, ó, Q3 aqui foi ligado pelo SCADA-BR, significa que a nossa automação está funcionando no simulador também. Agora, para encerrar a aula de hoje, eu vou trazer um exercício para contextualizar a utilização destas automações aqui com eventos a partir de tratadores de eventos, para a gente ter uma noção melhor de como a gente utilizaria isso na prática, na indústria, no dia a dia de utilização do supervisório. Então eu trouxe aqui um exercício que a gente vai fazer, e esse aqui é o enunciado do nosso exercício. Então, suponha que o SCADA-BR está sendo utilizado para automação predial. Nesse cenário hipotético, a informação de temperatura do nosso CLP virtual, que é esse simulador aqui que nós já vimos na aula de Modbus TCP/IP, representará a temperatura interna de um prédio. Então, esta variável aqui de temperatura, é esse registrador holding aqui, temperatura, que aqui na nossa watchlist está como temperatura também, então está aqui temperatura simulador. Então, logo aqui abaixo está essa temperatura aqui. Ela vai representar a temperatura interna de um edifício. Utilizando de automações de eventos, faça com que um ar-condicionado ligue toda vez que a temperatura for maior que 25 graus Celsius. Então a gente quer fazer uma automação aqui que toda vez que essa temperatura passar do 25 graus Celsius, vamos ligar um ar-condicionado. Considere um data point virtual, tipo binário, como o comando de liga e desliga do ar-condicionado. Então apenas aqui para a gente ver essa automação funcionando com duas fontes de dados diferentes, a gente vai criar aqui um data point virtual só para simular que é uma comunicação com um dispositivo de ar-condicionado. Aqui, claro, na prática você vai utilizar uma outra conexão com um outro dispositivo
ou até com o próprio dispositivo, mas aqui como nós só temos um simulador para representar, a gente vai criar um data point virtual para simular esse exemplo prático aqui. Então aqui eu vou até criar uma nova watchlist vazia. Então eu vou criar aqui uma nova só para utilizar só as informações que nós precisamos, que aqui no caso é a temperatura. Então deixar aqui a temperatura destacada e a gente vai criar um data point virtual. Então vamos achar aqui um data source virtual, né? Então data source virtual e vamos criar um data point do tipo binário. A gente já viu isso na aula sobre data point, data source virtual, então eu não vou me ater muito a detalhes nessa parte aqui. Então vamos criar aqui apenas exercício de eventos, né? Eventos. Tempo de atualização eu vou colocar 5 minutos mesmo, porque a gente vai atualizar isso aqui manualmente. Salvar aqui. Vamos criar um novo data point tipo binário sem alteração, sem atualização, e eu vou deixar em 0 como valor de início. Tem que ser configurável porque eu quero escrever valores nesse data point aqui através da nossa automação de eventos. E aqui eu vou colocar como comando AC do ar-condicionado. Então, o comando para ligar e desligar o ar-condicionado neste nosso exemplo fictício. Habilitando aqui o data point e o data source, já temos então o nosso data source virtual que vai representar essa automação aqui de ligar e desligar o ar-condicionado. Agora nós precisamos fazer uma automação que toda vez que a temperatura for maior que 25 graus Celsius, esse ar-condicionado ligue. Então para isso nós temos que primeiro detectar esse ser maior que 25 graus Celsius. Então o que é isso? Isso aqui é um detector de valor. Então nós vamos lá na nossa watchlist e vamos adicionar um detector de valor para a nossa temperatura. Então clicamos aqui em detalhes do data point. Aberto aqui os detalhes, nós clicamos aqui em propriedades, editar data point, perdão. E aqui nas propriedades nós vamos adicionar um detector de eventos, no caso detector de valor, né? De limite superior, ou seja, tem que ser maior que um valor numérico. Então aqui vamos colocar como alias temperatura maior que 25 graus. Não vamos colocar nenhum nível de alarme, porque aqui nós só queremos fazer uma automação, não queremos necessariamente disparar um alarme. Em limite superior, nós vamos colocar 25 graus, então 25. Então tudo que for acima de 25 ele já vai disparar, até 25 ele não vai disparar. E duração eu vou colocar como 0 segundos, eu quero que este detector aqui dispare imediatamente toda vez que essa condição aqui for detectada. Então eu vou salvar aqui. E agora já foi salvo, então nós já temos a nossa condição de entrada, né? Então nós já sabemos quando a temperatura passou de 25 graus. Agora, a partir desta informação, nós temos que tratar este evento, né? Temos que fazer uma ação de saída para ligar o ar-condicionado. Então vamos lá nos tratadores de eventos e vamos criar um tratador de eventos do tipo setPoint para desligar e ligar o ar-condicionado conforme esta temperatura seja atingida. Então carregou aqui os tratadores de eventos. Vamos utilizar esse data point da temperatura do simulador. Clicamos aqui em mais. Temos o nosso detector de temperatura maior que 25 graus. Vamos utilizar um tratador aqui do tipo setPoint. Como export ID eu vou criar, por exemplo, tratador 3. Como alias eu vou utilizar aqui como, por exemplo, liga AC ar-condicionado automaticamente. O nosso alvo, que vai ser o nosso data point que vai ser escrito, vai ser esse aqui. Exercício de eventos, que é o nosso data source virtual aqui, exercício de eventos. O nosso comando AC, que é o nome do data point, então vamos manter este aqui mesmo, se não fosse você podia alterar. A ação ativa vai ser setar para um valor estático, que é 1, que é ligar. E a ação inativa vai ser desligar. Então apenas comentando brevemente sobre essa ação inativa aqui, ele está desligando o ar-condicionado quando cessar essa condição de temperatura maior que 25 graus. Em alguns casos, como é temperatura, a variação ela demora para acontecer, isso aqui pode funcionar. Mas você pode também, se você quiser, utilizar um outro tratador. Então, você pode utilizar um tratador de temperatura menor que, por exemplo, 20 graus para desligar o ar-condicionado. Daí que no caso você deixaria nenhuma nessa ação inativa e faria duas ações separadas, duas detecções separadas.
Como isso aqui é apenas um exemplo de contextualização, eu estou supondo que quando a temperatura estiver em 25 graus eu já posso desligar o meu ar-condicionado, que isso aqui já está adequado para a nossa utilização. Então vamos apenas salvar esse tratador de eventos aqui com essas condições. Então o tratador de eventos já foi salvo e nós podemos então ver na prática como está funcionando esta automação aqui. Então, acessando aqui a nossa watchlist do SCADA-BR, nós vamos adicionar aqui também o nosso comando do ar-condicionado. No momento ele está em 0. Agora digamos que a nossa temperatura vai subir até acima de 25 e ele tem que ligar esse ar-condicionado quando essa temperatura subir. Como esse valor aqui de temperatura ele não pode ser editado pelo SCADA-BR, eu vou ter que defini-lo pelo simulador aqui. Então, acessando aqui o nosso simulador didático, eu vou clicar aqui em definir valores aleatórios até a temperatura que está nesta parte da tabela subir acima de 25. Então, clicando uma vez, já foi para 29,55. Então, aqui ele já atualizou a nossa temperatura. Se a gente conferir aqui no SCADA-BR, ele ainda não atualizou, porque essa comunicação leva alguns segundos. Agora ele acabou de atualizar, e uma vez que ele atualizou, ele já deu o sinal aqui e ligou o nosso ar-condicionado. Agora, suponhamos que essa temperatura aqui vai ficar estável até o ar-condicionado começar a fazer o efeito de abaixar a temperatura, né? E vamos simular que essa temperatura ela vai cair até abaixo de 25 graus para ver o nosso SCADA-BR desligando esse nosso comando de ar-condicionado. Então, novamente aqui no simulador vamos definir um valor aleatório. Deu 24,34, por coincidência logo um valor abaixo de 25. Então agora vamos ver aqui no nosso SCADA-BR novamente essa atualização. Novamente ele atualizou aqui para o valor abaixo de 25 e ele já fez o desligamento do ar-condicionado. Então, na aula de hoje nós começamos a ver automações com eventos no SCADA-BR. Então nós vimos como detectar valores de um data point e como tratá-los através de um tratador aqui de eventos. Ao longo do nosso curso nós vamos ver outros tipos de tratadores também, além desses detectores de valor, porque eles também vão ser úteis. Então, nas próximas aulas nós vamos ver eventos agendados, detector de eventos compostos para você gerar uma condição a partir de múltiplos eventos, eventos de data source como falhas de comunicação, por exemplo, e outros eventos que podem também ser utilizados aqui para criar uma automação. Como o nosso propósito hoje foi começar a ilustrar essa questão e mostrar o tipo de tratador de eventos mais utilizado para fazer automações, que é o detector de valor, nós não nos atemos a todas as possibilidades. Mas nós vamos desenvolvendo isso ao longo desse segundo tema do curso, que são os eventos no SCADA-BR. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever aqui no canal Celso Automação, curtir esse vídeo, comentar qualquer dúvida que você tenha e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido até agora e até a próxima aula.